paz do Senhor. Conforme tinha relatado e falado para o Senhor no áudio anterior, esse estudo é um estudo muito profundo, porque Deus me deu três peças de um quebra-cabeça, e Ele mostra o panorama final, e ele é bastante esclarecedor e até mesmo bastante profundo para as pessoas que realmente entendem, compreendem que nós estamos passando pelos últimos dias da igreja sobre a face dessa terra. Infelizmente, muitas pessoas usam o termo dia, hora, ninguém sabe, para poder simplesmente ignorar as revelações de Deus. Mas nós sabemos, dentro da hermenêutica bíblia, que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, uma passagem não se choca com a outra, não contradiz com a outra. E nós não podemos pegar essa passagem, o dia, hora, ninguém sabe, e pegá-la como regra final e deixar de ficar buscando sobre a escatologia ou a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque existem várias outras passagens, como o livro de Amós, onde Deus fala que Deus não fará coisa alguma nessa terra sem antes revelar os teus servos, profetas. Se nós olharmos e vermos também que o próprio Noé, quando estava com a arca pronta, Deus falou para ele: você entra agora na arca, porque daqui 7 dias eu vou mandar o dilúvio. E assim aconteceu. O próprio Elias, antes de ser arrebatado, ele sabia que ele seria arrebatado. Eliseu sabia que ele seria arrebatado. Os profetas sabiam que ele seria arrebatado. E nós sabemos que Elias tipifica, o tipo da igreja. E quando nós olhamos também lá no livro de Apocalipse, de Revelação, Deus fala no início do livro de Apocalipse, o Espírito Santo nos fala, e Deus revelação de Jesus Cristo, ao qual deu aos seus servos, para mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Então a revelação ela vem para quem é servo, não para aqueles que ficam de maneira especulativa, ou só aqueles que gostam de estar estudando, mas sim, Deus dá a revelação para quem está servindo a Ele, que está vivendo de acordo com a palavra e os mandamentos dEle. Então a gente pegar essa passagem, o dia, a hora, e sair pisoteando todas essas outras passagens, colocar essa passagem, o dia, a hora, ninguém sabe, debaixo do braço, sair pisando todas as outras, negligenciando, é um erro. É um fato que, se nós chegarmos e darmos a hora exata, o dia exato, como algumas religiões deram, há tempos atrás, isso aí é um erro. Mas, com certeza, a brevidade da volta de Jesus, talvez um mês, talvez um ano, com certeza eu creio que Deus ele pode sim mostrar aos seus servos. Mas essas revelações, conforme foi falado, das 3 peças que nós vamos falar, na realidade são 4, mas essas 3 já são muito esclarecedoras. Mas a 4ª seria as festas de Israel, que numa outra oportunidade poderia fazer com ela também, embora o pastor sempre tenha falado das festas de Israel, e é somente as pessoas somar com aquilo que o Senhor tem falado com relação às festas de Israel, e vai fazer todo sentido. Mas as 3 peças a respeito do anticristo, as 2 testemunhas e a parábola da figueira. Então, eu vou separar esses áudios aqui, e fiz essa parte introdutória, e na segunda parte nós vamos falar sobre o anticristo. E nós vamos ver que interessante a respeito do anticristo, o que Deus já nos mostrou sobre o anticristo, para a gente poder, no passado, para a gente trazer isso agora à tona. Bom, conforme eu disse no áudio, dando continuidade aí, a respeito do anticristo, no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 27, Deus fala sobre o anticristo. Nós vamos dar uma lida, se você quiser pegar sua Bíblia e acompanhar aí, você pode acompanhar também, dá uma pausa no áudio aí, e depois você pode continuar. Mas diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 27, e ele, falando do anticristo, fará firme aliança com muitos, por 1 semana, ou seja, 7 anos, a semana é semana de anos, e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, ou seja, o templo, o judaísmo, ele irá voltar a pleno vapor,
após a retirada da igreja, o judaísmo, o Deus começa a tratar com os judeus, o judaísmo ele vai ser praticado novamente. Só que nesses 7 anos, quando se der o princípio do judaísmo, no meio desses 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, então, o anticristo, após a retirada da igreja, ele vai fazer um pacto de paz com o mundo, de paz durante 7 anos, só que na metade desses 7 anos, 3 anos e meio passado, ele vai fazer com que Israel cesse o sacrifício, ele vai querer entrar no templo, ser adorado como Deus. O povo judeu não vai aceitar, as guerras recomeçam, ele quebra esse pacto e será o tempo da grande tribulação. Ele vai mostrar quem realmente ele é. Então isso aqui está falando a respeito do anticristo, que o ministério, vamos por assim dizer, ou a ação dele irá durar 3 anos e meio de paz para Israel, e depois na metade desses 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto, ele vai instaurar a abominação desoladora. E a gente vê que realmente de fato é 3 anos e meio, porque lá também em Daniel, capítulo número 12, vai falar também a respeito disso. Se você quiser pegar a sua Bíblia para que a gente possa dar uma olhada, Daniel 12, versículo 11 diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, ou seja, quase 3 anos e meio. Nós não vamos falar desse pouquinho de tempo que passa agora não, mas, ou seja, então haverá 3 anos e meio, conforme está dito aqui, de paz, e depois 3 anos e meio de guerra contra a nação de Israel. Mas por que é importante nós sabermos sobre o anticristo? Nós sabemos que Deus ele trabalha por tipos. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e que a gente olha a palavra de Deus, a gente tem que entender que muitas das coisas que estão ali, elas nos servem de tipo para sabermos o que vai acontecer no dia de amanhã. Ou seja, se você quer saber o que vai acontecer amanhã, é só olhar para trás, no cenário profético, obviamente, do que eu estou dizendo. E veja que isso está em concordância lá em Eclesiastes capítulo 1, no versículo 9, que diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada de novo debaixo do sol. Você vê que aquilo que passou será exatamente aquilo que vai acontecer. Então, existem situações que passaram que são tipos, são sombras do que realmente, da realidade, daquilo que vai acontecer. Para que isso? Para que a gente possa estar atento, porque quando vier o cumprimento das profecias, a gente possa estar então acordado, a gente possa estar então atento a tudo o que está acontecendo, de maneira que a gente possa se salvar. Existe uma passagem em concordância ainda, em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 15, que diz assim, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Está vendo? Então a gente olha para trás e a gente vai saber o que aconteceu no passado, segundo as Sagradas Escrituras. Nós vamos entender de maneira profética o que vai acontecer para nós não sermos pegos de surpresa. E assim é com o anticristo. Nós temos, por exemplo, uma referência histórica de um tipo mais perfeito de quem foi o anticristo. E esse tipo mais perfeito do anticristo foi Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi após... nós não temos muitos relatos na Bíblia evangélica, pois que a Bíblia evangélica nós não temos o livro de Macabeus, que não é um livro canônico, não é um livro inspirado por Deus. Porém, nós temos e devemos tê-lo como um livro histórico. Aliás, vários outros livros históricos relatam a mesma situação. O próprio livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, conta e narra essa mesma história. Então nós podemos confiar como um livro histórico. E no livro de Macabeus,
que nós colocamos ele não como um livro canônico, inspirado por Deus, mas um livro histórico, e podemos lê-lo como um livro histórico. E lá no livro de Macabeus, ele vai falar de Antíoco Epifânio. E quem foi Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio, ele foi um líder do Império Grego. O Império Grego, ele veio e derrotou o Império Medo-Persa. A gente tem na Bíblia relato lá no livro de Daniel, o Império Babilônico. Depois o Império Babilônico caiu diante do Império Medo-Persa, e depois o povo judeu volta para Israel, e não se há mais relato. Ali há um silêncio de quase 400 anos da Bíblia evangélica, que não relata sobre isso. Porém, na Bíblia católica tem o livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus. E no livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus vai contar a história de quando o Império Grego ele derrotou os Medo-Persas com Alexandre o Grande. Então, os gregos subjugaram o Império Medo-Persa. Alexandre o Grande foi um grande general, e com a sua morte, 4 outros generais assumiram a posição proeminente do Império Grego. E entre esses estava Antíoco Epifânio, e ele ficou responsável pelaquela região do Oriente Médio. E ele foi o tipo mais perfeito do anticristo. Quando nós olhamos no livro de Macabeus, a gente tem um relato muito interessante, irmão, que vai contar, que está lá em 1 Macabeus, vale a pena você dar uma olhada lá. 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 44 até o 54. Olha, vou ler para os irmãos verem o que aconteceu nesse fato, e depois nós vamos continuar. Diz assim, irmão. Diz assim a passagem. Eu vou começar a partir do 41. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Olha para você ver, irmão, um único povo. Olha aí, o que é isso, um único povo, né? É o líder mundial, é o anticristo. E cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e a cidade de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações do templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncisos e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Olha aí, irmão, na metade da tribulação, olha o que ele vai fazer. É um tipo, irmão, mas vamos continuar. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou à cidade de Judá que oferecessem sacrifícios, cada um por sua vez. Houve muito dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 de Casleu, nesse dia 15 de Casleu, irmão, ou Kislev, ele diz, no dia 15 de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também constituíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. E é aqui que eu queria chegar, irmão. Olha que interessante. O dia 15 do mês de Casleu, a gente sabe que o calendário hebraico é diferente do calendário gregoriano. Mas o calendário hebraico, o dia 15 do mês de Casleu, ele vai corresponder, irmão, a aproximadamente, irmão, o final de dezembro. Ele vai corresponder ali ao final de dezembro. É importante a gente ver isso aí. Lá o dia 25, 26 de dezembro. Vai
você vai entender que coisa tremenda que é a gente analisar isso daí. Por que é importante nós analisarmos isso aí, o dia 15 do mês de Kislev ou Casleu? Nesse dia, vai ser exatamente o meio da grande tribulação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele diz assim, que no meio da grande tribulação, ele vai fazer cessar o sacrifício. E quando que ele vai fazer? No dia 15 de Kislev, no final do ano. Agora, se nós pegarmos o final do ano e entendermos que é no meio da grande tribulação que ele vai fazer isso, e retrocedermos 3 anos e meio, nós vamos dar, irmão, no mês de junho. Ou seja, o princípio da manifestação do anticristo vai ser quando, irmão? No mês de junho. Por quê? Vejamos, em junho há a manifestação do anticristo. Passado 3 anos, mais meio ano, nós vamos dar em dezembro. Olha que interessante, você vai ver a respeito, mais coisas ainda, tremendas a respeito disso. É importante nós sabermos que o anticristo, irmão, ele vai se manifestar então em junho. Ora, se ele vai se manifestar em junho, a igreja teria que sair daqui. Se a igreja vai sair daqui, irmão, então provavelmente não, o arrebatamento acontecerá antes, maio, talvez em abril, maio, porque com a saída da igreja, não vai apresentar o anticristo da noite para o dia, vai haver uma reunião, vai fazer todo um aparato. É óbvio que já se sabe quem que é, mas vai fazer um aparato para apresentar ele para o mundo. Olha que interessante, irmão, guarde bem, o anticristo ele vai se manifestar, irmão, no mês de junho, no meio do ano, porque no meio da grande tribulação, somando junho é 3 anos e meio, vai dar em dezembro, porque é exatamente como a Bíblia diz que aconteceu com Antíoco Epifânio. Agora nós vamos falar sobre as 2 testemunhas, irmão. Vamos dar uma lida lá no livro de Apocalipse sobre as 2 testemunhas, que ela tem algo muito revelador para a gente também. Veja bem, no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, no versículo 1 ao 11, vai falar das 2 testemunhas. E vai dizer assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Aí ele vai falando, irmão, eu não vou ler, você pode ler. Aí vem o versículo 2, aí vem o versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias vestido de pano de saco. 1260 dias, irmão, vai corresponder exatamente a 3 anos e meio. O ministério, por assim dizer, das 2 testemunhas vai durar 3 anos e meio, irmão. Então, após a saída da igreja, eles vão começar seu ministério e eles vão profetizar por 3 anos e meio, onde eles vão ser mortos. É o que vai dizer aí nessa passagem. Você pode ver que é exatamente isso. Depois de 3 anos e meio, eles vão ser mortos. Não vão deixar que os seus corpos sejam colocados em sepulcros, vão ficar 3 dias e meio lá. O povo aí vão ficar lá na praça, e até que Deus vai trazer o espírito de vida sobre eles, e eles vão ser ressuscitados, vão ter um corpo glorificado, e eles vão subir para os céus. Então, só que tem algo muito interessante aqui, que com relação à palavra do Senhor, que vai ser bastante esclarecedor para a gente. Olha, dizem assim, no versículo 7, Apocalipse 11, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles, e os vencerá e os matará. E o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, preste atenção, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que seus cadáveres sejam postos em sepulcros. Olha o 10. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, preste atenção agora, e enviarão presentes uns aos outros,
porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha que interessante isso aqui, irmão. Qual é a data que no mundo inteiro, irmão, se troca presentes? A gente sabe que não são todos, mas a grande maioria, porque aqui está dizendo que no versículo 9, então muitos dentre os povos, não são todos, mas a grande maioria. Qual é a data que se troca presentes, irmão? No mundo inteiro, a data que se troca presentes é o Natal. Então, as duas testemunhas estão dizendo que eles vão atuar por 3 anos e meio. Então, se eles vão ser mortos exatamente no Natal e nós retrocedermos 3 anos e meio, nós vamos chegar quando? Em junho. Exatamente quando o anticristo começa a reinar, eles também começam o ministério deles. E eles vão se manifestar após a igreja sair. Olha que interessante, irmão. Olha que perfeição isso aqui. Olha que coisa maravilhosa que é isso aqui. Olha que revelação da parte de Deus para nós. De fato, irmão, o ministério deles, repetindo, vai se dar quando? Vai se dar em junho, porque se a Bíblia diz que quando eles forem mortos, o mundo inteiro vai estar trocando presente, o mundo troca presente no Natal. Então, se você chegar no Natal e retroceder 3 anos e meio, vai dar exatamente em junho, quando iniciar o ministério deles. Olha que tremendo, irmão. Veja bem, esse estudo é maravilhoso, irmão. Pega a passagem, vai lendo em oração. Deus vai esclarecer muita coisa para você. Agora a gente vai, irmão, para a última passagem, o último estudo, que é a respeito da parábola da figueira, que nós vamos contextualizar ela. Vamos dar uma analisada a respeito da parábola da figueira, porque muitas pessoas, infelizmente, irmão, deixaram de acreditar, porque fizeram a somatória da palavra da figueira e Jesus não voltou, e eles deixaram de acreditar. Mas vamos analisar o que Jesus de fato está falando dentro da parábola da figueira, irmão. Fique atento aí, porque vem coisas muito profundas, muito profundas. Irmãos, conforme estava dizendo no áudio anterior e continuando aqui, a parábola da figueira, ela é bastante esclarecedora e vale a pena nós lermos, embora eu sei que vários dos irmãos conhecem a passagem, mas vale a pena a gente ler para fortalecer na nossa cabeça o que diz com relação à parábola da figueira. Está lá em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 32. Você pode dar uma pausa aí, pegar a sua Bíblia, para a gente poder dar uma estudada a respeito disso daí. E diz assim, Mateus 24, a partir do versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Bom, irmãos, então essa passagem foi amplamente difundida. Eu sei que é do conhecimento de muitos dos irmãos. Se não é do conhecimento de alguns irmãos, você pode buscar, tem muita coisa a respeito disso. Mas o povo ficou empolvoroso, principalmente lá pelos idos de 2015, 16, 17, quando essas revelações começaram a brotar. As pessoas ficaram muito agitadas, e não sem razão. Mas a parábola da figueira aqui, ela diz, a figueira ela corresponde a Israel. É uma árvore figurativa de Israel. O povo do Oriente Médio, eles têm o hábito realmente de colocar cidades, não só ele, mas isso se difundiu para várias partes do mundo, de colocar árvores para exemplificar e cidades, até mesmo nações, países. Por exemplo, se você pegar o Líbano, lá no Líbano existe lá a árvore, existe uma árvore que corresponde à bandeira do Líbano. Ela me fugiu agora aqui a cabeça, mas várias outras cidades, se você pegar a nação de Israel, por exemplo, ela tem no brasão dela, ela vai ter uma oliveira, né, ramos de oliveira ali. Se você pegar no Brasil, também no brasão do Brasil, a gente tem ali ramos de café. Então várias nações têm o hábito de colocar árvores
para simbolizar a sua nação. No caso de Israel, a árvore que simboliza Israel é a figueira. Então Jesus estava usando essa passagem para eles, usando essa parábola, dizendo, esse costume, dizendo, olha para a figueira, olha para a figueira, olha para a nação de Israel, fiquem atentos à nação de Israel. Quando Israel brotar, vai ser uma geração, e então vocês vão ver Jesus voltar, aí vocês irão me ver voltar, não vai passar essa geração, porque o sermão profético vem falando, porque o começo de Mateus 24, eles perguntam quando que vai ser a sua volta. Aí Jesus está encerrando dizendo, olha para Israel, quando vocês verem Israel brotar, vai ser uma geração, e aí vai ser a minha volta. E então ficou todo mundo empolvoroso com relação a isso daí. Aí foram pesquisar a respeito do que? Da geração. Quanto tempo que é uma geração bíblica? O Salmo 90, no versículo 10, diz que uma geração ela é de 70 anos. E alguns, pela sua robustez e força, pode chegar a 80 anos. Mas é cansaço e enfado. Então a gente entende pela Bíblia que uma geração ela é de 70 anos a 80 anos. E então, somando isso, as pessoas fizeram o quê? Bom, se Israel brotou, quando que Israel brotou? Em 14 de maio de 1948, na resolução da ONU, após a Segunda Guerra, onde Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, eles voltaram para a terra. A figueira brotou na resolução da ONU de 14 de maio de 1948, Israel brotou. E eles começaram a voltar para a sua terra. Ora, então se Israel brotou em 14 de maio, ela ressurgiu em 14 de maio de 1948, porque eles tinham sido expulsos na diáspora. No ano 70, quando o general Tito invadiu e destruiu a Jerusalém com a revolta que teve lá em Jerusalém, querendo o povo se rebelar contra o Império Romano, então eles foram expulsos, a grande diáspora, eles foram expulsos no ano de 70 da nossa era. Então Israel se tornou uma terra de ninguém. Mas agora em 14 de maio de 1948, Israel volta após a resolução da ONU. Então a figueira brota. Se a figueira brotou ali, o que os escatólogos, os estudantes da Bíblia, o que eles fizeram? Somaram 1948 com 70 anos. E se somado isso, daria o quê? O ano de 2018. Então muita gente ficou empolvoroso com relação a isso, mas chegou em 2018, Jesus não voltou, e as pessoas ficaram muito atônitas com relação a isso daí. Mas nesse tempo agora, principalmente no final do ano passado para esse começo, Deus tem falado com o povo, e eu acredito que Deus, Ele fala e Ele permite até de certa forma um erro, por quê? Para que alarme as pessoas, e muitas pessoas venham olhar para Jesus, é como se Jesus estivesse gritando, não é? Usando as pessoas, e eu creio que Ele permite sim, de certa forma um erro, mas agora as pessoas, os grandes homens de Deus, servos de Deus, e eu digo grande homem de Deus, não esses que estão na mídia, mas os homens de oração, de fé, de busca, que vivem o Evangelho realmente, o que aconteceu com eles? Eles tiveram uma revelação da parte do Senhor muito grande, e muitos desses, um não conhecia o outro, e a revelação veio ao mesmo tempo para muitos desses, sem eu querer me colocar numa posição proeminente, longe de mim, mas eu não tinha ouvido ainda sobre essa revelação, e num estudo Deus mostrou para mim, exatamente quando eu fui pesquisar, e eu vi que Deus já havia mostrado para outras pessoas. Eu fiquei atônito a respeito de Deus corrigindo, vamos assim dizer, esse nosso erro, que Ele permitiu que nós tivéssemos errado. E qual é o erro? A palavra de Deus, Ele diz assim, que a geração é de 70 a 80 anos. Então, de certa forma, eu não estou aqui longe de mim querendo dizer para Deus, olha, tem que ser tal dia, mas a própria palavra dele diz que é de 70 a 80 anos. Seria como que uma data limite máxima de 80 anos. Então, se nós somarmos 1948, que foi quando a figueira brotou, com 80 anos, nós daríamos então no ano de 2028.
Então as pessoas poderiam pensar, então tem bastante tempo ainda 2028. Ora, irmãos, sim, mas Jesus está dizendo da volta dele ali. E a gente sabe que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então nós precisamos retirar de 2028 7 anos da tribulação. Então, tirando esses 7 anos da tribulação, nós vamos cair aonde? Em 2021. Ó, pastor, então quer dizer que em 2021 a igreja vai ser arrebatada? Eu creio, irmão. Aliás, eu creio que a igreja pode ser arrebatada muito antes disso. Agora você fala, então, o senhor acredita que é em 2021? Creio, cria antes que pode ser. E Jesus pode tardar um pouco mais. Mas nesses estudos nós vemos o quê? Algo ainda mais profundo, irmão. Que é antes ainda de 2021. Por quê? Preste bem atenção. O calendário, irmão, que a Bíblia, quando se relata, fala de um calendário, nessas datas, igual nós vimos em Daniel, aí, os dias que foram relatados, Daniel estava vendo os dias finais, não era o calendário gregoriano que ele estava pautando, mas era no calendário hebraico. O calendário hebraico, irmão, ele não é pautado pelo sol, mas sim pela lua. Então, o calendário hebraico não é solar, ele é lunar. E o calendário lunar, ele tem uma diferença de dias ao calendário solar. O calendário solar tem 365 dias no ano. Já o calendário lunar, ele tem 360 dias. Então, nós temos o quê? 5 dias a menos. O calendário hebraico, ele tem 5 dias a menos do que o calendário solar. E aí, se você colocar os 80 anos, ou melhor dizendo, os 73 anos, e multiplicar isso por 5, você vai ter um ano, ou seja, um ano a menos. Então não seria 2021, mas sim 2020. Ou seja, recordando aqui, se você pegar o calendário hebraico e colocar a data de 14 de maio de 1948, que era numa primavera, e o pastor João Peixoto fala muito sobre a primavera, mas em 14 de maio de 1948, e nós fizermos a soma do ano com 360 dias, nós vamos dar exatamente em 2020. É tremendo isso, irmão. Agora, vamos montar esse quebra-cabeça. Ora, se 2020, que é esse ano que nós estamos, pode ser o ano do arrebatamento, eu repito, pode ser o ano do arrebatamento, e eu creio que de fato o é, irmão. Nós temos então as duas testemunhas, que nós vemos que o ministério dela vai se dar em junho. Nós temos também o anticristo, que a atuação dele, ou entre aspas, o ministério dele, se dará, irmão, também em junho. Ora, se eles começam em junho, provavelmente um mês antes a igreja será arrebatada. Provavelmente não, a igreja será arrebatada um mês antes, que nós teríamos aí em maio, que vai dar dentro da primavera. É muito interessante isso, irmão, nós analisarmos isso daí. É muito profundo, irmão. Preste atenção, irmão. Nisso tudo que está sendo falado, estuda, vai orar, vai buscar diante de Deus, leia as passagens, façam as contas se necessário for. Lembre-se, igual eu disse, a revelação vem, irmão, para quem serve, não para curiosos. A revelação não vem, irmão, para aqueles que estão aí achando, querendo ficar especulando somente as coisas. A revelação vem para os servos. Agora eu vou falar um pouquinho, irmão, sobre as festas judaicas. Preste atenção, irmão. Preste muita atenção. Bom, irmãos, com relação às festas judaicas, existe um grupo de pessoas, e eu respeito, tá, irmãos? Mas existe um grupo de pessoas que defendem que o arrebatamento vai se dar ante a trombeta na festa das trombetas. Porém, irmão, eu não creio dessa maneira, porque a festa das trombetas, ela é para a nação de Israel. Então, festa das trombetas, dia da expiação,
E festa dos tabernáculos, ela é para a nação de Israel. Com exceção da festa de Pentecostes, irmão, todas as demais festas, ela é para a nação de Israel. A igreja nasceu em Pentecostes e a igreja será retirada em Pentecostes, irmão. Essa é uma realidade que eu creio e você verá o porquê. Irmãos, quando nós pegamos todas as mudanças de dispensação, todas elas que você pegar, você vai ver que ela aconteceu em Shavuot, que é o quê? Exatamente no período da festa de Pentecostes, que é na data da primavera. Então, quando a gente olha, e você pode ler lá no livro de Gênesis, quando o dilúvio vem, ele vem quando? Ele vem exatamente, irmão, em Shavuot. Ele vem no período da primavera. E quando nós falamos primavera, nós falamos da primavera judaica. Nós devemos olhar para Israel. Israel é o centro do mundo. Está escrito lá em Ezequiel, capítulo número 5. Israel, Deus colocou ela no centro das nações. Então ali é o centro. Então nós temos que olhar para Israel. Então, quando nós olhamos ali no Oriente Médio, onde houve o dilúvio mundial, mas ali não é na região do Oriente Médio, o dilúvio ele aconteceu exatamente quando na festa, não existia ainda a festa de Pentecostes, mas no período onde nós comemoramos a festa de Pentecostes. Eu vou pegar a passagem para que a gente possa dar uma lida. Vejamos aqui no livro de Gênesis. Diz a palavra do Senhor assim. Gênesis, capítulo de número 8. Eu estou aqui no 7, irmão, deixa eu virar para o 8. Diz assim a palavra do Senhor. E Gênesis capítulo 8, no versículo de número 14. Aqui Noé já tinha soltado, o pombo, já tinha soltado o corvo, e as águas já tinham parado, e as águas já estavam começando a baixar. Mas então diz assim, olha, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Olha que interessante. Só que a gente sabe que teve 40 dias e 40 noites. Foi no primeiro mês. O primeiro mês é o mês de Abib. Agora, as águas começaram a baixar no segundo mês. Então, exatamente em Shavuot. Ou seja, na festa, no que nós comemoramos na festa de Pentecostes, na primavera, as águas, elas começaram então a baixar. Olha que interessante, irmão. Quando nós pegamos a nação de Israel, a lei foi dada para eles quando? Exatamente em Shavuot, que é o quê? Na primavera. Eles saíram, a gente sabe, conhece a passagem, que eles estavam aonde? Eles estavam no Egito, foram retirados do Egito, e ao saírem do Egito, ali na Páscoa judaica, eles foram então até o Monte Sinai, onde Moisés subiu. Isso aí está lá no livro de Êxodo, vale a pena a gente ler e ver quando que as leis foram dadas para ele. Exatamente em Shavuot, na primavera, que seria a festa de Pentecostes. Da mesma maneira, quando que a igreja foi inaugurada e a gente começa então a Era da Graça? Exatamente em Shavuot, na festa de Pentecostes, na primavera judaica. E quando que a igreja vai sair, vai começar então o período da tribulação? Exatamente em Shavuot, na primavera judaica, que é a festa de Pentecostes. E quando que se dá a festa de Pentecostes nessa data, nesse ano de 2020? Exatamente no final de maio. Olha que interessante. Quando
em maio a igreja é retirada, junho se levanta. A gente viu com o estudo, em junho se levanta quem? O anticristo. E o anticristo com o falso profeta e as duas testemunhas. Olha que tremendo, irmão. Olha que perfeição isso daí. Irmão, Deus está falando. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão. Olha que estudo maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Você que precisa consertar, conserte. Nós todos, aliás, devemos estar de joelho no chão, irmão, orando, pedindo a Deus para mostrar para a gente se há alguma coisa em nós que nos impede de sermos salvos, irmão. Que a gente possa liberar perdão, que a gente possa consertar a nossa vida, que a gente possa estar firme, porque realmente a trombeta ela vai tocar, irmão. Da mesma maneira que no Monte Sinai, na mudança da dispensação, diz que houve um grande sonido de trombeta, irmão. E ali houve a mudança de dispensação, vai ter um grande sonido de trombeta também novamente, aonde a igreja vai ser retirada dessa terra. Irmão, que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica firme, a nossa redenção se aproxima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, irmão. Amém.